Estamos aqui, Andrea Bottoni, no? Saúde e Leveza com Andrea Bottoni, com Samira Barcelos. Gratidão por você estar aqui mais uma vez, para você doar um pouco do seu tempo, para conversarmos e para dialogarmos, sempre buscando refletir sobre saúde com leveza. E a gente, Samira, já conversou um pouco da temática que a gente vai abordar. Vamos tentar falar um pouco sobre vida moderna e alimentação saudável. Mas antes, no, de iniciar esse nosso diálogo, Samira Barcelos é nutricionista, uma grande experiência em nutrição hospitalar e também em MTN, em equipe multiprofissional de terapia nutricional em diferentes instituições. Ele é mestranda na Unifesp, é mãe e mulher empoderada. Sim. Olá a Bem-vinda. todos. Obrigada pelo convite. É uma honra imensa. E verdade, né? A parte assistencial, ser nutricionista, mulher e mãe, falo com muito orgulho, né? Mãe de dois. Mãe de dois. Mãe de dois. E nutricionista. Eu tô numa fase me sentindo muito completa mesmo, em todos os campos, profissional e pessoal. E isso é muito bom, porque eu acho que são áreas que não andam isoladamente, né? Eu acho que a Samira, a mulher, quanto mais eu me sinto empoderada como mulher, eu também me desenvolvo melhor no meu trabalho, faço aquilo com muito mais amor, faço aquilo com muito mais... tô ali, vivendo aquilo, né? Eu amo muito a nutrição. Porque é toda uma questão de conexões, não? Por isso, se eu estou bem, vamos dizer, em um pedaço, tenho mais chance também de influenciar positivamente noutra parte da minha vida. Gratidão. E aí eu te pergunto, como conciliar a vida profissional com uma alimentação saudável e nutritiva? Vou responder de duas formas, enquanto nutricionista mesmo e enquanto mulher. Enquanto nutricionista é um pouco mais fácil porque a gente tem experiência, né? Então a profissão me permite isso. Como mulher é um pouquinho mais difícil porque a gente leva em consideração os nossos momentos, aquele período de TPM que influencia, a rotina do dia a dia. Às vezes se você trabalha interno, talvez, a gente pensa que é mais fácil do que quem trabalha, né? Muitas vezes em vários pontos. Mas é o desafio porque a gente precisa instituir rotina. Acaba sendo complicado porque a mulher empoderada, então a mulher quando se vê no mercado de trabalho é tão capaz quanto um homem e também oferecendo e mostrando resultados, aquilo te deixa com uma autoestima tão grande que você quer mais e mais e mais, trabalha e acaba esquecendo do quê? Opa, tem que parar para fazer refeição. Né? Eu tenho que parar para fazer o café da manhã, que é tão importante. Por que eu pulo esse café da manhã e né, a gente se preocupa tanto com a forma, com a nossa apresentação, com o nosso look, a roupa que a gente vai e não se preocupa com o café da manhã? A gente se preocupa tanto com aquela reunião, o quanto que eu tenho que apresentar, o quanto que eu tenho que mostrar ali em qualidade do meu serviço e epa, não fiz um lanche intermediário, tô em jejum prolongado. Não bebi água. Não bebi água, exatamente, não bebi água. E você sabe que falar em beber água, isso mesmo, sim. Eu tava atendendo, né, eu também atendo. O novo normal permitiu isso, né, esses teleatendimentos, então eu faço alguns também. E eu falei para a própria... O legal é isso, né? Quando a gente partilha um pouco da nossa rotina para mostrar para o nosso paciente que a gente também é exemplo, porque às vezes a gente fala e não faz, né? Não somos. E não todos somos. perfeitinhos. Isso, não somos todos perfeitinhos. Somos seres humanos. E aí eu falei, olha, a minha estratégia para beber água, eu tenho que começar o meu dia tomando água. Então eu coloquei pra mim mesma, eu vou começar, tem gente que não consegue tomar líquido em jejum. Dia de frio extremo, aquela água batendo gelada também não vai legal, né? Então eu falei assim, então toma um chá, alguma coisa. Então eu já coloquei pra mim que a água tá bem estabelecida. Eu lembro, foi muito engraçado, eu tinha um aplicativo que me lembrava de tomar água.
E tava indo muito bem, no terceiro dia eu já silenciava o aplicativo. E uma amiga minha no falou assim, olha, eu vou até reinstalar. Ele falou pro aplicativo achar que você é uma outra pessoa, né? E começar do zero. Então, voltando, a gente tem que instituir rotina sim, porque a gente tem rotina para executar o nosso trabalho, o nosso ofício. E por que não criar uma rotina para a gente poder se alimentar? Porque sem saúde a gente não desempenha esse trabalho com qualidade. Então, esse é o maior desafio, criar a rotina. A partir do momento que a gente automatiza, vai que vai. E aí, vamos dizer, você já abordou um pouco, no? O fatto di come conseguir colocar determinadas coisas dentro da nossa vida, perché evidentemente ninguém é perfeitinho Não, sempre. não. Por isso não é só colocar aquilo que é a teoria, ma ver come cabe na sua vida. E evidentemente você deu, per esempio, algumas dicas, ma cada pessoa depois tem que descobrir come determinadas coisas, se fazem sentido, pode entrar dentro da rotina. Por isso acho que a orientação, as dicas e também uma preocupação no sentido de tentar buscar come eu posso colocar rotinas mais saudáveis, mas não de uma forma tipo un'obbligação, ma tipo mesmo um autocuidado. Acho que isso é muito importante, porque a vida moderna frequentemente ti leva a fazer. E de repente você às vezes nem para riflettere in cima d'ovvio. Aí de repente si torna normal, no? Non tomar café da manhã. Ou embora voando e você nem toma água, nem toma, por exemplo, um café. É isso. Exatamente, é isso. Então eu aprendi a duras penas que as demandas profissionais, as demandas corporativas, elas vão sempre existir. Um exemplo, né? Quem trabalha em hospital, o hospital ele é 24 horas, ele não fecha, tanto é que tem um plantão noturno. Então, enquanto você estiver lá dentro, vão existir demandas. Então, você precisa se policiar. Qual que é a prioridade? Essa prioridade, isso eu preciso entregar agora, já? Ou eu consigo parar para o horário de almoço? Por que eu foco tanto, tô batendo na tecla do horário de almoço? Porque muitas vezes é o que a gente se policia mais para poder fazer, que é a refeição completa, porque na maioria das vezes a gente já pulou o café da manhã. Então, a partir do momento que a gente institui que eu preciso tomar um café da manhã, fazer um almoço, fazer o jantar, pelo menos essas 3 principais refeições, a partir do momento que eu torno horários fixos para fazer essas refeições, fica muito mais fácil de um lanche intermediário. A qualidade do meu serviço é outra, porque eu estou nutrida, eu estou alerta, eu estou alimentada. Fiz também um momento de transição, parei um momento, ou seja, Sim. aí esse autocuidado pode significar me sentir melhor, mas também produzir melhor, entregar mais, Exatamente. trabalhar melhor, ter objetivos alcançados. Sim, exatamente, exatamente. Então, a gente falou muito ali, né, foi a sua primeira pergunta do desafio Sim. de consumir, de como que a gente atrela a vida moderna com uma alimentação. A gente precisa estar em equilíbrio, né? Muitas vezes você vai tropeçar, às vezes você vai conseguir, hoje eu não consegui fazer o café da manhã, no outro dia eu vou tentar. Perfeito. Hoje eu não consegui fazer um café da manhã tão saudável, tão completo, mas entrou uma fruta, olha que beleza. E aí, pegando um pouco este gancho, no? Da consciência, no? Do autocuidado e de dicas práticas, que depois, hipoteticamente, cada um pode adaptar. Marmitas, no? Come montar marmitas práticas e saudáveis para levar para o trabalho? Eu gosto bastante da versatilidade da marmita, porque a gente pensar em custo-benefício, a gente economiza, né? Em questão mesmo de dinheiro, porque comer fora e comer saudável fora de casa é oneroso, não é barato. E você sabe exatamente o que você come porque você preparou, você sabe aí, vamos dizer assim, da procedência daquela preparação. E você organizou. Você organizou. Por isso também as escolhas dos alimentos, hipoteticamente,
mais versáteis ou mais adequados. Isso, exatamente. Então a gente pode pensar que a marmita ela vai ter aqui a composição do o prato base, que é o arroz e o feijão nosso de cada dia, né? Tem que ter aquele alimento que seria a fonte de vitaminas e minerais, então os vegetais, legumes, verduras, os folhosos e a parte proteica. Essa proteína ela pode ser tanto de origem animal, para quem faz o consumo, assim como de origem vegetal, né? Então tem que pensar nesse público vegano, público vegetariano ou ovolácteo, certo? A partir daí, a marmita, como que a gente pode preparar? A minha sugestão é, pensando no prato base, o feijão, eu consigo fazer ele em grande quantidade e congelar. Então, faça dessa forma. E já congele nas porções que vai caber naquela marmita, porque você vai precisar fazer o descongelamento para preparar sua marmita. Certo? O arroz, ele é mais fácil de se fazer, ele é mais rápido, então você pode fazer uma quantidade para 3 dias, porque vai ser só para você mesmo, né? Agora tem gente que gosta, não, eu gosto de comidinha fresquinha, não me importo de cozinhar e fazer o arroz todos os dias. Ok. E lembrando que essa marmita, ela tem que ter fontes de vitaminas e minerais. Então, volto a repetir, ter verdura, ter legumes. Os legumes mais práticos aí é mandioquinha, batata doce, abóbora que dá aquele colorido no pratinho, né? E são aqueles alimentos que em casa a gente brinca, é só um susto, é muito rápida a preparação, porque a gente faz aí no vapor, né? Para quem gosta dele mais ao dente, é mais rápido ainda, né? O tempo de cocção. E uma coisa, dá pra gente fazer também em grande quantidade e congelar. Né? Falando de beterraba, de cenoura cozida, da batata doce, dos tubérculos. Esse eu consigo congelar porque no ato de descongelar eu não perco tanto as características sensoriais, que antigamente a gente falava de características organolépticas, né? E agora a gente usa mais esse termo. Então consigo garantir um pouquinho mais o sabor, para não ter aquela sensação de, nossa, tô comendo coisa congelada, né? E a proteína, a minha sugestão é realmente fazer diariamente para ter um pouquinho mais de sabor. E aí você pode optar por carne vermelha, por um peixe, por um frango. A gente tá naquela era do ovo, né? É engraçado porque antigamente, não sei quanto tempo que você tá aqui no Brasil, mas antigamente, assim, ovo era considerado uma comida de pobre, né? E hoje não, o ovo é riquíssimo, ele tem muitas propriedades, muitos nutrientes, e as pessoas gostam, e é prático. Você pode fazer um ovo mexido, pode fazer um ovo cozido, uma omelete bem temperadinha, enfim, essas são as dicas de uma marmita mais versátil. E aí eu te falo uma coisa, muito obrigado pelas suas dicas, pelas suas partilhas e também pelo jeito que você fala, bem alegre, bem comunicativo. Por isso te falo, e os erros? Quais são os erros, vamos dizer assim, principais a ser evitados quando comemos fora de casa? Tá, então vamos lá. A gente tem que pensar que muitas vezes, dependendo do local que você está, você só tem aquilo de opção. E às vezes é aquela opção que não é tão saudável. Eu sempre falo para meus pacientes, tente barganhar, conhecer um pouco mais o cardápio, né? Às vezes tem aquele cardápio que ele é fixo, é só aquilo e você não consegue mexer muito. Um exemplo, esses restaurantes que servem comida de verdade, mas não é self-serve à la carte. Tem alguns que eles entram como acompanhamento, então você consegue conversar e entender, olha, eu consigo fazer combinações, esse prato eu consigo moldar um pouco mais? Às vezes o próprio atendente vai te dar dicas, esse daqui você consegue fazer 2 ou 3 combinações, e essas 2 ou 3 combinações às vezes entra uma salada, entra um legume refogado, além do prato base, então você consegue fazer uma escolha um pouco mais saudável. E também variada. E também variada. O nosso principal erro, muitas vezes, é a gente não pensar fora da casinha. Tudo é negociável. Tudo a gente consegue barganhar. Eu brinco que, se você está num local que não é self-service, que aí esse te dá mais opções, você consegue variar um pouquinho mais, é aquele cardápio instituído, então o que você vai fazer? Dentre aquilo, o que é o menos pior? Porque às vezes é aquilo, e você vai precisar se alimentar de alguma coisa, né? Você não consegue levar marmita. Então, o nosso erro, às vezes, é não pensar além das possibilidades.
interessante, obrigado. E aí vamos dizer, complementar um pouco. Tanto do lado, quais seriam os melhores lanches para levar para o trabalho, para tentar manter energia ao longo do dia. E também o que é importante, por exemplo, evitar, como por exemplo os ultraprocessados e as tentações no ambiente de trabalho. Então vamos lá. Eu gosto muito como lanche da versatilidade da fruta. Uhum. Fruta para mim sempre vai ser o melhor lanche. Então essa fruta, ela é rica em fibra, ela tem vitaminas, ela tem minerais, ela promove saciedade, ela é in natura, né? Então contribui, tem os seus benefícios para a saúde. Gosto da versatilidade da fruta porque todo e qualquer alimento, inclusive as frutas, elas têm índices glicêmicos, né? Então são 3. Essa fruta, vamos colocar, já que eu dei o exemplo, ela pode ser de baixo, médio ou alto índice glicêmico. Então, aí eu acabo ensinando para os meus pacientes, mas isso individualizando, veja bem, individualizando. Aqui a gente vai dar uma dica geral, tá? Que se eu fiz o meu café da manhã ou não consegui fazer meu café da manhã, já cheguei no trabalho e tenho que seguir com a minha rotina, mas eu consegui parar um pouquinho e o meu almoço vai demorar, então eu vou fazer um longo período aí, um jejum prolongado. Para não ficar em jejum prolongado, eu posso optar por uma fruta de alto índice glicêmico, mas a sua nutricionista ela vai falar qual fruta é essa, porque ela vai me dar substrato energético, porque sabe Deus que horas que eu vou conseguir parar para almoçar, já que eu ainda não tenho uma rotina instituída de horário fixo. Se a minha fruta sempre vai ser a sobremesa depois do meu almoço, como eu já me alimentei, o ideal é que essa fruta seja de baixo índice glicêmico, porque eu já fiz uma refeição completa. Se eu conseguir almoçar e aí depois vai vir o jantar, por exemplo, mas eu vou ficar um curto período em jejum, aí eu já posso optar por uma fruta de médio índice glicêmico. Então a fruta ela traz essa versatilidade. Né? É lógico, optar por frutas ricas em fibras, frutas que tenham o bagaço, isso também é interessante. Frutas práticas para se levar, uma mexerica, né? Diferente de uma maçã, então uma banana. Então, frutas práticas. Eu gosto muito da versatilidade da fruta. E escritório, muitas vezes, né? Quem trabalha em escritório, em ambiente fechado, trabalha sentado. O risco ali vou levar algo prático, um biscoitinho, uma bolachinha, uma barrinha, nada contra as barrinhas, né? Seja uma barrinha proteica, mas aquilo acaba sendo um ultraprocessado que não vai te oferecer valor nutricional agregado. Então, o risco maior é quando a gente fala, isso é prático, mas porém é uma cilada. Nutricionalmente ele não é mais adequado. Por isso, novamente, a importância também de ter uma visão crítica e de tentar fazer escolhas mais conscientes. Sim. E aí, a relação entre alimentação e desempenho profissional e a alimentação também pode ajudar, por exemplo, no estresse, na ansiedade? Pode. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então a gente sabe que existe sim aquela fadiga mental, aquela letargia, porque a qualidade da dieta não está me oferecendo ali nutrientes específicos. A gente sabe que a glicose, ela nada mais é o substrato energético principal para o cérebro, né? E o nosso cérebro, ele comanda tudo, desde movimentos voluntários e involuntários do nosso corpo. Os oligoelementos também participam, né, dessa função cerebral. Então, quais são esses alimentos? São alimentos ricos em selênio, são alimentos ricos em zinco. Então, castanha, eu gosto bastante da castanha porque é prática, se leva em potinhos, né? Eu gosto bastante de uva passa. Ela é oferta substrato energético glicose ali interessante, numa porção, uma colherzinha de sopa, e é um lanche intermediário interessante para ajudar, né, no seu desempenho. Novamente é prático também de carregar. Exatamente. Prático tanto para quem trabalha em ambiente fechado, como para quem também trabalha visitando unidades em mais de um hospital, porque aqui eu não estou falando só para o nutricionista, profissional da saúde ou qualquer área. Profissional, geral, Exatamente. Claro, os desafios que cada um enfrenta. E aí, já finalizando, quais dicas você daria, não, para as mulheres
que querem começar ou que estão refletindo em como melhorar um pouco em se alimentar de forma mais saudável e também como manter a motivação, certo? Porque às vezes a gente inicia um movimento com um pouco de entusiasmo, às vezes não muito planejado, mas depois não consegue sustentar. Quais dicas ou quais partilhas você gostaria de fazer? Por favor, Samira. Claro, essa é uma boa pergunta. Eu sempre deixo muito claro para os meus pacientes que a nossa forma física, principalmente para quem quer perder peso, quem está insatisfeito com o corpo atual, forma física atual. Então, esse excesso de peso, vamos dar esse exemplo, ele foi construído. Né? Ele é resultado de uma construção inconsciente, mas levou tempo. O processo inverso também é uma construção. Então, menos ansiedade, menos autocobrança, entender que você é um ser humano, vai errar, vai meter o pé na jaca, vai tropeçar. Então, é fazer pequenas mudanças. Essas pequenas mudanças, elas são sustentáveis a longo prazo. Então, quais são essas pequenas mudanças? É observar. Na minha alimentação, eu bebo bastante água. Então, hoje eu vou focar em melhorar a minha ingestão hídrica. Amanhã eu crio uma outra meta sustentável, mas sem esquecer a que eu já criei. E eu vou pouco a pouco, mais do que chegar na linha, né, de largada, que é o peso, aquele peso objetivo, é você ir construindo o seu trajeto até a linha de chegada. Então, seus movimentos. Uma evolução. Uma evolução. Na construção. Exato. Isso é sustentável, porque você não se cobra, você faz com consciência, você entende os seus erros. Somos seres humanos, então vamos errar mesmo em alguma escolha alimentar, ou vai dar um deslize. Eita, comi um doce. Aí você fala, ai, não acredito. E você se martirizando porque comeu um doce, mas desde quando o doce é proibido? Lembrando, se existe uma doença crônica... Sim, claro. Aí é outra coisa. Sim, situações específicas. Isso, mas... autocobrança é a pior cilada, né? É a pior sabotagem que tem. Por isso, já finalizando, é melhor não se sabotar, certo? Exatamente. E isso aqui também é autocuidado, certo? Ter este equilíbrio, este acolhimento, esta leveza. Que posso dizer, Samira? Muito, muito Eu que agradeço. obrigado. Eu que agradeço.